Fala galera, meu nome é Felipe Ronque, sou guia instrutor de escalada e na última semana alguns alunos vieram preocupados conversar comigo, pois fizeram um curso recentemente e não conseguiram praticar. Estão todos agora em casa devido à pandemia que estão passando e aconselhamos isso, a gente não está trabalhando como guia, então o pessoal veio meio preocupado, pô, fiz o curso, não consegui praticar, será que eu vou esquecer das técnicas? Realmente, a chance de esquecer é bem grande, né? A gente precisa praticar. Então eu resolvi fazer alguns vídeos, vídeo aula, para que esses alunos consigam praticar em casa. Só que antes disso, vou me apresentar, entenderem quem eu sou, como cheguei até aqui, para poder passar essa informação para vocês, que seja de fonte segura e que possam confiar nessa informação, né? O objetivo desses vídeos que eu vou fazer são informações técnicas, desde escalada, montanhismo, e algumas histórias de montanhismo também, né? Porque não, melhor a gente trocar ideias contando histórias, né? Então vou falar sobre setores de escalada também, como funcionam as escaladas nesses locais, Patagônia, Cordilheira dos Andes, pela Serra Geral Catarinense, pelo Brasil, algumas montanhas brasileiras, contar um pouquinho de histórias, né? E essas histórias vêm ricas informações sobre o local também. Antes disso eu vou contar quem eu sou, como eu falei. Sou guia instrutor de escalada profissional, certificado pela GPERG. E como é que eu cheguei até ele? O que é GPERG? Como cheguei a ser guia instrutor? Como é que aconteceu? Há um tempo atrás, isso há 12 anos atrás, quando eu comecei a escalar, eu tinha uma certa dificuldade, acredito que seja dificuldade de todos no princípio, com vias para começar a guiar, né? A região onde eu moro na verdade, tinha poucas vias possíveis para escalar, para começar a guiar. Existia menos de 20 vias que eu pudesse começar a guiar, e vias esportivas, protegidas, e dali em diante as vias eram tradicionais, mais expostas, e tinha ainda poucas vias. O que aconteceu? Nossa Serra Geral ela é muito limitante em relação à escalada de proteção fixa. O maior potencial que tem é a escalada de proteção móvel, né? Só que naquela época não existia via conquistada imóvel. Deixa eu fazer uma pausa, galera. Acredito que você esteja perguntando o que é escalada em fenda, o que é proteção móvel, o que é proteção fixa, né? Acabei mencionando, não explicando o que é. Então, para entender um pouco melhor, na escalada existe basicamente dois tipos de progressões. Progressão livre e progressão artificial. O que é progressão, né? É subir, né? Subir a pedra, a rocha, né? Então, a gente sobe ou se puxando por algum equipamento, usando ele para servir de apoio, que seria a escalada artificial. Não vou entrar no mérito agora como funciona, porque é um pouco mais avançado. Ou a gente usa o nosso próprio corpo, nossa própria técnica corporal para conseguir progredir. E nesse caso, quando a escalada é livre, que eu uso toda a técnica corporal, os equipamentos que estou usando servem apenas ou para mim parar, que seriam os pontos de parada, as reuniões, né? Ou em caso de queda, ou no rapel. Então, durante a progressão, enquanto estou subindo, eu não uso equipamento, a não ser o saco de magnésio, o magnésio, né, que seria aquele pozinho que a gente coloca na mão, basicamente este pozinho aqui. Ele serve para não deixar a mão escorregar, né, então ele te ajuda bastante, mas eu não me penduro com magnésio, só uso ele para não escorregar a mão, né. A sapatilha, que me auxilia a colocar o pé com delicadeza em vários pontos pequenininhos. Sem a sapatilha é quase impossível escalar, mas é possível, mas dificulta bastante. Apenas isso. Eu só vou usar o magnésio e sapatilha que seja artificial. O restante é totalmente natural. É minha mão, meu corpo usando para que eu consiga progredir e subir na rocha. Isso é escalada livre. Mas aí tu me pergunta, para que todo esse equipamento que eu tenho aqui, se eu não uso eles durante a escalada livre, né? Não, eu uso eles. Eles são equipamentos de proteção. Caso eu cair enquanto estou subindo, eles me asseguram. Para isso que serve o equipamento de proteção, né? Então, proteção fixa que eu mencionei eu vou dar um como exemplo. Esse aqui, por exemplo, são chapeletas, que vai estar fixa a rocha. Então, a cada certa distância, eu vou deixar ela fixa na rocha, para caso eu cair, ela vai me segurar. E esses são equipamentos móveis. Aqui um exemplo dele, que ele diminui o tamanho, eu coloco em fissuras, em fendas, e ele abre. Então, caso eu caia, ele também vai me segurar. Mas como funciona isso, caso eu caia, né? Enquanto a gente está escalando, imagine dois escaladores. Um fica na base com um freio, com um assegurador, e o outro, que é o guia, ele vai subindo com a corda vindo, passando pelo freio de quem está na base. Então, quando o primeiro sobe,
o segundo vai liberando corda para o primeiro. Enquanto o primeiro sobe, ele vai colocando proteções a cada certa distância para proteger ele caso ele caia. Essa proteção pode ser fixa, que vai estar fixa na rocha, que pode durar 10, 20, 30, 50, 100 anos, dependendo do local. Ou pode ser a proteção móvel, que já está no nome, é móvel, porque quando o segundo escalador for subir, ele vai retirar da rocha. Então essa é basicamente as duas diferenças, proteção fixa e proteção móvel. Então a gente está falando de uma escalada livre. Eu estou subindo e estou usando as proteções para caso eu cair. Quando eu chegar a uma certa altura, pode ser 20 metros, 30 metros, 50 metros, vai depender da via, eu vou parar num ponto, montar minha reunião, minha equalização, e aí sim eu vou chamar o segundo escalador. O primeiro escalador ele sobe com a corda vindo de baixo. Caso ele cair, ele vai cair a distância dele até a última proteção, mais o dobro, e o quanto a corda vai esticar. E o segundo escalador sobe com a corda vindo de cima. Então, quando a gente começa a escalar, não tenho experiência com escalada, não conheço minha parte física, não conheço minha parte mental, não conheço qual o grau de escalada que eu escalo. O grau eu vou explicar depois como funciona, e principalmente o grau com o psicológico, né? Então eu não conheço isso ainda, estou começando a escalar. Então eu sempre vou começar a escalar com a corda vindo de cima, eu vou ser o segundo escalador. Ou tem uma outra opção, que é o top rope, que a gente chama, que é quando é uma parede curta, vamos dizer de 20, 30 metros de altura, até 30 metros geralmente, a corda vai sair da base, do chão, do segurador, vai passar até um ponto de parada em cima e vai voltar até o escalador. Ou seja, quando o escalador for subindo, a corda está vindo de cima. Caso de queda, não vai cair nada mais do que a corda vai esticar. Então pode cair 1 metro, 1,5 metro no máximo, geralmente é o quanto a corda estica, né? Então não vai ter uma queda grande. Então, para começar a escalar, a gente sempre escala com corda vindo de cima, ou de top rope, ou sendo o segundo escalador. Para ser o primeiro escalador, exige um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento corporal e mental, para saber qual o grau que você escala, e aí sim não ter riscos de queda, né? Diminuir o risco de queda. O risco de queda, isso pode variar também. Pode cair durante a escalada? Pode. Existem vários tipos de grau de escalada, né? De vias, né? O que seriam esses graus? Eu consigo numerar o quanto essa via exposta e o quanto ela é difícil, né? A dificuldade dela. O que seria a via exposta? O que vai acontecer em caso de queda? Geralmente as vias esportivas são vias curtas, entre aí 20, 30 metros, geralmente, pode variar bastante, são vias protegidas. Eu posso cair à vontade que não vou me machucar. Lógico, eu posso estar caminhando, cair, tropeçar e me machucar, né? Mas teoricamente as proteções são curtas, a distância delas são curtas, né? Então se eu cair não vai ser nenhuma queda que vai me machucar. Essas são as vias esportivas. Então nas vias esportivas o meu principal objetivo é força e resistência, não psicológico. Eu estou sempre seguro. Já numa via mais exposta, eu posso realmente cair e machucar muito. Então existem uns números que dizem qual é o grau de exposição numa via, que vai do E1 até o E5. Não vou entrar no mérito de como é cada número, porque aí a gente vai alongar muito a conversa, né? Mas para entenderem, na graduação de escalada da via, ela vai dizer qual é o grau de exposição dela. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo qual o grau que a gente pode estar dominando, né? Que não pode cair. E aí tem um grau de dificuldade. O que é o grau de dificuldade? Geralmente alguém começa a escalar entre 4º até 5º grau. Geralmente, existem variações, né? Pessoa para pessoa. Então a gente começa a escalar no 4º ou 5º grau de dificuldade. Então quem nunca teve contato com a rocha vai escalar geralmente nessa 4º ou 5º grau de dificuldade. Os profissionais, digamos assim, estão escalando ali 11º grau, 12º grau. O grau intermediário que a gente escala, que já exige um pouco mais de experiência, um pouco mais de treinamento, vai estar ali entre 7º e 8º grau. Então quando você vê alguém que escala 7º grau, 8º grau, ele já é um cara experiente, geralmente, que está com um grau já bom, digamos assim. Quando você escala 8º grau, domina o 8º grau, consegue escalar praticamente no mundo todo diversos tipos de via. Então, para entender melhor, começa no 4º, intermediário 7º, 8º e avançado 9º, 10º, 11º grau. Então eu comecei a guiar, comecei a escalar com amigos, com grande conhecimento, fiz alguns cursos básicos para conhecer como é que funcionava a escalada, e eu aconselho você que ainda não escala a fazer isso. Ou vá com um amigo que tenha realmente o conhecimento,
ou faça um curso. Existe muitas videoaulas na internet, algumas confiáveis, outras não. É bom saber filtrar isso, né? Então, o mínimo conhecimento vindo de alguém próximo de você, prático, seria importante antes de ir para a montanha. Então, esse vídeo eu estou fazendo, mas o ideal é que você tenha algum conhecimento prático antes. Por que disso? Porque quando você aprende o vídeo teórico, o conhecimento teórico, e vá para a montanha, vem a parte psicológica. E na parte psicológica você pode esquecer tudo que aprendeu na teoria. E aí que é bom ter um profissional do seu lado, seja seu amigo que tem um grande conhecimento, ou seja um guia que realmente estudou para aquilo e sabe levar para o caminho certo, né? Antes que aconteça algo fora do controle, né? É natural que a gente aprenda, lê livros, vê vídeos, quando vai para a montanha esquece tudo, porque vem a questão psicológica. E é isso uma coisa muito importante na escalada que mais me atrai, a parte de controlar a sua cabeça, na sua mente, né? Vou dar mais uma pausa para explicar um pouco sobre psicológico. Acabei mencionando, dependendo do psicológico da pessoa, o que aprendeu na teoria vai mudar, vai acabar esquecendo. O que acontece? A gente está acostumado a um ambiente controlado, né? No escritório, na sala de aula, e ali é o ponto que a gente estuda e consegue receber a informação, entender aquela informação. Quando a gente vai para um ambiente natural, um ambiente que tem exposição, barulho, ampliação de visão, nossa mente entra um estágio que acaba esquecendo aquilo que aprendeu. Entra num estresse, né? Ativa adrenalina, ativa endorfina, ativa várias coisas na nossa mente que a gente não está acostumado a conviver com aquilo no dia a dia. Então, neste momento, a gente entra no modo sobrevivência, digamos assim. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, lendo, vendo vídeos, quando chega na prática, pode esquecer tudo. Por isso que eu sempre digo que antes de você ir para a rocha, antes de você ver esses vídeos, ver as videoaulas, ler bastante livros e querer escalar, você deve ir com alguém que tenha mais experiência. Para caso você chegar naquele ponto e travar, bloquear a mente, não conseguir se movimentar, não conseguir fazer tudo que aprendeu na teoria, essa pessoa te ajude. É essencial que vá com alguém que tenha mais experiência, pelo menos nas primeiras escaladas, até que você domine sua parte mental. Uma coisa é você ler, outra coisa é você praticar. Quando chega na prática, a coisa muda completamente. Então eu comecei a escalar, fiz alguns cursos, faltaram vias para continuar escalando. Não tinha mais muitas vias para fazer. Então um amigo nosso começou, o Tzig, começou a conquistar vinhas imóvel. As primeiras vias da serra imóvel, existia uma outra em Piton, quase nada imóvel. E aí ele trouxe os equipamentos móveis para escalar em arenito, que meio que era um mito. Não dá para escalar em arenito imóvel, a rocha é frágil e tal. Enfim, ele foi no final de semana num setor chamado Godá, e no final de semana ele abriu 7 vias imóvel. Aí deu um passo muito grande em relação à escalada, né? Tinha 20 vias na Serra Geral inteira praticamente, passou para 27, digamos assim, num final de semana só, né? E dali em diante abriu as portas para escalada imóvel. Mas eu tinha pouco tempo de escalada. Aí o que eu fiz? Quero aprender essa escalada imóvel, quero saber como é que é. Meio que pulei etapas, assim, foi muito rápido, porque era o que tinha na minha região. Só que antes de fazer algo errado, digamos assim, eu fui lá, chamei o Daniel Casas, hoje também guia da Equiperge, não lembro se na época era guia da Equiperge, e ele ministrou um curso imóvel para mim, e ali já abriu a mente, assim, muito rápido. Eu estava ainda dúvida se eu fazer esse curso ou não. Ele até falou uma frase interessante, que fazendo um curso no final de semana, eu conseguiria aprender o que provavelmente aprenderia em 1 ano de prática, porém de maneira segura, sendo acompanhado por um profissional, né? Então, vou fazer esse curso. Fiz o curso, comecei a escalar e deu uma evolução grande, assim, rapidinho já comecei a escalar várias vias imóvel também. A vantagem que a gente tem aqui na Serra Geral, que são vias com fendas contínuas, então quanto mais peça você tiver imóvel, mais você consegue proteger e vai aos poucos subindo, digamos assim, não fica uma via exposta, né? Há vias expostas que não tem muito o que fazer, mas existem muitas vias com fendas contínuas que dá para escalar bem, protegendo imóvel. Então fiz o curso, escalei bastante artificial para entender como é que a peça funcionava, soltando peso, pulando nas peças, entendendo a reação dela nas fendas, né? E aí parti para a escalada imóvel. Mas ainda assim existiam poucas vias imóvel. O Zig, o Thiago, o Tatu Ressolas, né? Tava abrindo várias vias, só que tudo graduação alta.
7A, 7B, 7C, para alguém que estava começando um pouco complexo, de 7A, 7B, 7C em fendas, fissuras, que é diferente de regletes, de agarrões, é outro estilo de escalada, né? Que eu fiz? Pô, vou fazer um curso de conquista de via e começar a conquistar as vias também. E foi o que eu fiz. E, pô, foi outro patamar. Comecei a conquistar vias rapidamente, ali em 3, 4 anos de escalada na serra. A gente estava com mais de 150 vias já conquistadas. Então, foi um salto muito grande, assim. Foi uns 3, 4 anos de conquistas na serra, desde vias esportivas, vias tradicionais 3, 4, 5 enfiadas, até big wall. E aí eu senti uma vontade de conhecer um pouco mais, né? Porque uma coisa é escalar no seu arenito, uma outra coisa é escalar no seu granito, outra coisa é escalar de tudo um pouco, né? E isso é interessante da escalada, a gente ampliar os horizontes, né? Escalar de todas as rochas possíveis e vários estilos possíveis, né? Isso é interessante, não ficar só no estilo de escalada, só no tipo de rocha, só no seu quintal. Viajar é muito bom para escalada. E é isso que mais me atrai, assim, cada local que a gente vai, o aprendizado é diferente, a técnica é diferente, a estratégia é diferente. E isso que eu vou ensinar nesses próximos vídeos também. Estratégia, por exemplo, como escalar na Patagônia, o que você precisa levar para lá. Então é isso que eu vou estar ensinando também. Então, eu acabei mencionando algumas vezes sobre Serra Geral. Para quem não conhece Serra Geral, é o cenário que está nas minhas costas no vídeo que estou me apresentando. Estou no meio do cânion Índios Coroados, na Serra Geral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estou na área de Santa Catarina. A Serra Geral, onde a gente mais escala, está nesse trecho que corta toda Santa Catarina. São rochas de arenito e basalto. Para entender um pouco melhor, aqui nessa região, há muito tempo atrás, era um grande deserto. Acabou que veio um derramamento de lava vulcânica sobre esse deserto, e essa lava pressionou a areia do deserto, onde se transformou em arenito. Então a gente tem dois tipos de rocha na Serra Geral, que é o arenito e o basalto. Na verdade tem vários segmentos, né, dessa rocha, mas o que mais a gente escala serão esses dois tipos, o arenito e o basalto. Geralmente na parte baixa da serra o arenito e na parte alta o basalto. Para entender um pouco melhor como é que é a Serra Geral, existe um grande planalto que está acima de 1000 metros na grande maioria das vezes, e esse planalto decai para torno de 100, 200 metros de altitude. Então, essa diferença de degrau que existe, neste meio está os cânions, que foi formado pelo desgaste da água, né? Então, no meio desses cânions estão os paredões de rocha onde a gente escala. E são 68 cânions nessa região da Serra Geral, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cortando toda a região de Santa Catarina de sul até o norte. Na região entre Divisa com o Rio Grande do Sul, até na reta de Floripa, mais ou menos, é onde tem a maioria dos cânions de toda a Serra Geral. A Serra Geral é muito maior que isso, ela vem desde o Uruguai até Minas Gerais. Essa região aqui é a que tem mais cânions, né? Então esse vídeo que estou gravando nas minhas costas, onde estou fazendo a apresentação minha, é um dos cânions, cânion Índios Coroados. Então um palco de muitas atividades esportivas, de canionismo, base jump, escalada e várias outras atividades. Acabou, comecei a viajar pelo Brasil, fui para o Rio de Janeiro algumas vezes, São Paulo, Baú, Piranguçu, Minas, Bahia, e aí que a coisa se ampliou. Antes um pouco disso, eu já pensava estar apto a ministrar um curso, estava pensando em viver da escalada. Eu trabalhava na área têxtil, naquela prisão de segunda a sexta igual um maluco trabalhando feriado, final de semana, pouco tempo para escalar, o pouco tempo que eu ia para a montanha, né? E aí quando eu comecei a viajar, já com esse objetivo, posso ser um guia. Aí que eu vi que a coisa mudou, assim. Quando eu comecei a viajar e comecei a escalar vias mais complexas, diferentes do meu quintal de casa, que eu vi que, tinha muito o que aprender ainda. E aí, o meu amigo Bruno Alves, o cara que me acompanhou muito a escalada, aprendi muita coisa com ele, era guia da Equiperge, também é guia da Equiperge. Então ele falou, por que tu não vai ser guia também? E eu comecei a ver o currículo. Quando eu vi o currículo para ser guia, me assustei de, jamais vou conseguir cumprir isso, né? Muita escalada. Para vocês terem noção, se eu escalar todas as vias Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não consigo cumprir o currículo. E eu pensei, eu já posso ministrar cursos, já tenho conhecimento suficiente, já posso ministrar os cursos. Mas mesmo assim eu comecei a correr atrás para cumprir esse currículo.
No final, quando eu consegui cumprir o currículo, antes de fazer as provas para ser aprovado como guia, eu vi que eu tinha muito que ter aprendido ainda. Eu não estava apto ainda a ser guia. Quando eu comecei a escalar vias mais comprometidas, mais big wall em lugares diferentes, vias D4, que é o dia inteiro escalando, vias bem comprometidas mesmo, viajando Patagônia, Cordilheira, que eu vi que tinha muito que aprender ainda e não era apto a ser um guia. Fui aprovado pela Guiperd faz, não lembro se 2 ou 3 anos, e de lá para cá já vi que eu aprendi muito ainda. Então, ou seja, acho que estou apto a ministrar o curso. Acho não, tenho certeza que fui aprovado para isso, né? Mas ainda assim tem muita coisa a ser aprendida. A escalada é muito interessante por causa disso. Conforme o local que você vá, amplia os horizontes, né? Então, eu estou aqui para passar um pouco desse conhecimento que eu tenho, do que eu aprendi nesse meu roteiro todo, para se tornar um guia, escalando vários estilos de via, vários locais, várias estratégias e contando histórias para vocês. Eu vou conseguir passar um pouco disso, né? E eu gostaria de falar um pouco mais sobre a parte psicológica na escalada, né? A grande maioria dos escaladores hoje, em números, estatísticas, são escaladores esportivos, escaladores que, neste caso, como eu expliquei anteriormente, a gente não usa muito a parte psicológica. São vias seguras, então a gente está sempre focado na dificuldade de fazer força, em resistência, por isso treinamento sempre contínuo, né? Mas a gente não acaba não treinando muito psicológico. E boa parte disso é realmente pela falta de controle da mente. Isso, a mente, a gente precisa treinar tanto quanto a parte física. O que depende da nossa evolução de escalada, escalar grandes montanhas, grandes paredes, escalar na Cordilheira, na Patagônia, no Himalaia, o que for, a gente conseguir controlar a nossa mente. E para isso exige treino, muito treino. Não é apenas fazer força, puxar barras, que a gente vai ser um ótimo escalador de parede. Então, o escalador de parede tem sim que treinar, tem que treinar a parte física, mas isso é uma parte da escalada. A gente precisa realmente também treinar a mente, para que chegue lá a gente não gaste força. Mas o que é gastar força? Eu posso dominar, por exemplo, um quinto, um sexto grau, digamos assim. Eu sou um escalador que nunca cai no sexto grau. Nunca não. Há muito tempo não caio no sexto grau. E aí eu chego numa parede que a proteção está a 10 metros do meu pé. Eu caí com a proteção a 10 metros do pé, pode ser grave. Eu posso sair dali direto para o hospital. Posso não. Quase certeza que vou sair dali direto para o hospital. Então eu preciso nesse momento controlar minha mente para que eu consiga dominar aquele grau. Eu domino aquele grau, eu não caio no sexto grau. Então por que agora eu vou ficar fazendo mais força do que precisa para conseguir mandar aquele grau? Porque a minha mente não está conseguindo controlar aquilo, então eu acabo fazendo muito mais força do que precisa. E aí isso vai acabar me limitando o tamanho da parede que eu vou escalar. Às vezes eu faço uma força absurda para escalar 100 metros e não consigo chegar no final da via que tem 200 metros, que eu já gastei toda a força naqueles 100 metros iniciais. Não por necessidade, por não conseguir controlar a mente e fazer mais força que o normal. Então a nossa mente, nosso cérebro é um músculo, ele precisa ser treinado tanto quanto o nosso músculo dos braços, da perna, toda a resistência corporal, né? Então, se você conseguir treinar a mente, conseguir se controlar, a parte psicológica, vai conseguir evoluir muito na escalada. Durante os meus cursos mais avançados, a gente trabalha bastante isso, de como controlar a mente, como passar da proteção vários metros, sabendo que pode cair, se machucar e ainda assim continuar a escalar, escalando leve, sem fazer força extra, sem gastar energia, né? Isso é com o tempo também, e exige treinamento, tanto quanto a parte física, exige treinamento a parte mental. Então, no próximo vídeo eu vou contar um pouco mais histórias e informações técnicas sobre asseguramento, sobre freios, sobre diversas técnicas de escalada em geral que a gente precisa conhecer, né? E técnicas mais avançadas também. Lá na Patagônia, por exemplo, tem muito vento. Como é que você faz um rapel com vento próximo a 100 km por hora? Já pensou jogar corda para baixo de 100 km por hora de vento? Tem técnicas para isso, que você pode descer quase correndo, sem problema nenhum, sem problema de trancar a corda. Inclusive, o ano passado a gente usou em El Sosneado, tinha vento muito forte, no cume a gente não conseguia conversar um com o outro, era impossível, tinha que berrar no ouvido do outro para conseguir conversar, e durante o rapel, que geralmente é a preocupação maior, porque a corda tranca nas fissuras, né? Um nó na corda, por exemplo, que é fundamental, lá já muda a estratégia, pode ser um perigo, uma nó na ponta da corda, então, mas eu vou jogar a corda para baixo sem nó? Não, tem técnica boa para que você consiga descer seguro, sem que passe do final da corda e não engalhe a corda durante o rapel, né? Como é que é? Vou passar em outras videoaulas aí para frente. Valeu, galera, até a próxima.